Oi, gente, bom dia, muito bom ter você aqui no nosso canal. Quando eu digo nosso é porque é nosso mesmo, você faz parte disso. Então, antes de iniciarmos, já quero pedir para você curtir, compartilhar aí. Bom, hoje, dia 29/10/2022, nós estamos na véspera da eleição, a eleição do novo presidente do nosso país, o Brasil. Presidente esse que irá governar por 4 anos, se tudo correr bem, né? Lendo algumas matérias, assistindo alguns jornais e lendo alguns livros, vou fazendo aqui referência de leituras. A pergunta é: será que a Bíblia, a palavra de Deus que nós acreditamos, confessamos, que ela é a nossa única regra de fé e prática, será que a Bíblia pode nos ajudar a encarar as crises do nosso país e também a orientar como os cristãos devem se posicionar com relação a manifestações, a movimentos políticos? Confesso para você que não é uma pergunta fácil de responder como muitos pensam. Por quê? Porque a Bíblia, as Escrituras, né? Essa pergunta se torna um pouco complexa, porque quando as Escrituras foram escritas, elas não foram escritas em um tempo onde poderia fazer manifestações, fazer passeatas, protesto. Quem se levantasse assim para que fosse tirado um imperador de Roma, com certeza, no mínimo, essa pessoa seria presa. Então, o Novo Testamento foi escrito dentro desse imperialismo, né? O Antigo Testamento foi escrito dentro de um governo teocrático e monárquico, certo? Então, não existia ali naquele tempo nenhum regime democrático e também, portanto, não existia um Estado laico. E isso faz, então, de ser uma pergunta complexa. Mas, ao mesmo tempo, existem, na palavra de Deus, princípios que possuem uma aplicação em qualquer sistema, em qualquer forma e regime de governo. Romanos capítulo 13 nos diz que toda autoridade procede de Deus e tem como função, então, proteger o cidadão, certo? Promover o seu bem e, ao mesmo tempo, punir os malfeitores. Então, com isso, nós devemos, então, respeitar as autoridades, pagar nossos impostos e cumprir as demais obrigações sociais. Ser um bom cristão não significa ter licença para ser um mau cidadão, certo? Mas diante dessa pergunta, eu quero falar para vocês assim, algo que eu penso, que talvez você se identifique com esse pensamento. Eu não creio que seja papel da igreja institucional, certo? Da igreja institucional se envolver em política, especialmente em política partidária. Por quê? Suponhamos que uma igreja se posicione a favor de um certo partido, ok? E entendendo então que alguns ideais desse partido represente alguns ideais do reino de Deus. E tempos depois aparece que esse referido partido estava envolvido em práticas corruptas. Pense no escândalo que seria para essa igreja. Seria um desastre para essa igreja institucional, certo? Mas se por um lado eu não concordo com o envolvimento das igrejas institucionais a esse tipo de questões, por outro também não vejo
problema algum em um crente, um evangélico, crente em Jesus, exercer a sua cidadania ao participar da política ou de algum movimento social. Lembrando que a participação nossa dentro desses envolvimentos sociais tem que ser uma participação em prol da moralidade e em prol da ética e na vida pública, certo? Então, se alguém deseja se posicionar, não levando o nome institucional, mas falar que aquilo condiz com aquilo que ele acredita, sem problema algum. Mas na minha visão, a igreja institucional não deveria se envolver em nenhum papel da política. Mas ao mesmo tempo, acredito que não há problema nenhum a pessoa em si se posicionar e mostrando o seu ponto de vista. Uma, que nós vivemos num sistema democrático, num estado laico, e deveria, né, vamos dizer assim, porque hoje é dia 29/10, deveria, regido pela Constituição, também a liberdade de expressão, certo? Então, diante disso, eu creio até que as nossas igrejas deveriam preparar os jovens para esses papéis. Então, biblicamente falando, como vivemos num regime democrático, e isso deve nos garantir a liberdade de expressão, não vejo problema algum em que o cristão em si, a pessoa participe politicamente, visando o bem social, o bem moral, o bem ético, participando assim, se posicionando, desde que seja de uma forma ordeira, pacífica, respeitando as autoridades públicas como seres humanos, respeitando a qualquer um, certo? Nunca agindo com violência, né? Ódio, violência verbal, violência física, né? Acredito que nós podemos sim. Nós estamos num governo democrático, um estado laico, e temos a nossa liberdade de expressão como pessoa. O que fica para nós hoje vamos orar pela nossa nação. Vamos orar para que tenhamos condições de ganhar o pão de cada dia. Trabalhar com alegria, viver em paz e de acordo com os ditames da nossa consciência, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica. Tá bom, meus amigos? Foi um prazer ter vocês aqui. Se você gostou, se você assim se identifica com esse pensamento, curta, compartilhe, comente e vamos aí para algumas próximas gravações. Tá bom? Aguardo você aqui.